Bom dia, crianças, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais uma lição da escola dominical, a de número 12, a lição de número 12, crianças. Vamos orar, tudo bem com vocês, crianças? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade e que no próximo domingo, nós vamos entrar na última lição, com a tia Vani. E vamos agradecer ao Senhor por dar essa mais uma oportunidade. Papai do céu, eu te agradeço pelo dia de hoje. Que todas as crianças, Senhor, possam aprender todos os dias a Tua palavra. Abençoa os pais, abençoa as famílias, os tios, a todos, Pai. Cobre elas com Teu sangue, livra do mal, livra dos perigos, Senhor, e dai um dia abençoado, Senhor, para cada um dos Teus pequenos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu vos peço, Pai amado, e te agradeço. Amém. Crianças, nós vamos aprender hoje os amigos que cantaram na prisão. Quem serão esses amigos que cantaram na prisão, crianças? Eu acho que as crianças já sabem quem cantou na prisão, Foram dois amigos de Jesus. E a gente vai decorrer um pouquinho dessa história, E essa história, o texto bíblico dela se encontra em Atos 16, do 11, crianças. É uma leitura bem extensa, até o 40. Vou ler só o 16 e o 25 e o 40. Só para... aqui, ó, o 16. Capítulo 16, 16, o 25 e o 40. Ó, fala de Paulo e Silas, E aconteceu que, indo-nos à oração, nós saímos ao encontro a uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Crianças, aqui fala de Paulo e Silas, Paulo foi perseguidor de Jesus. Esse Paulo aqui é o perseguidor de Jesus, Que foi transformado, Ele, depois que ele perseguiu as pessoas que falavam de Jesus, ele matava. Ele conheceu Jesus, todo mundo conhece a história, Ele conheceu Jesus e o coração dele ficou bem limpinho, crianças, igual esse pequenininho papel aqui, ó, ficou bem limpinho, E depois ele aprendeu a falar de Jesus, E ele aprendeu a falar de Jesus e aprendeu a contar, a viver experiências com Jesus, E aí ele achou um amigo, Silas. O nome desse amigo era Silas e eles falavam da palavra do Senhor, E aí teve um dia, crianças, como fala aqui no versículo 16, e aconteceu que indo-nos à oração, nós saímos ao encontro a uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Eles encontraram uma pessoa, uma jovem que tinha espírito de adivinhação. E aí ela passou alguns dias falando, aqui ó, vou ler o 17. Está seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela ficava falando, vários dias ela ficou repetindo, vários dias. E Paulo e Silas, eles voltaram e disse ao Espírito, e ela estava com um espírito, E aí, um espírito de demônio, de adivinhação. E essa moça, ela dava lucro para os senhores dela, E aí,
Paulo, ele voltou naquele lugar e ele falou, sabe o que para aquela moça? Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E neste momento, criança, aquele espírito de adivinhação saiu daquela moça. E aí tinha os homens maus, que eram os donos daquela moça que tinha um espírito. Eles não gostaram e eles falaram que Paulo fazia coisa errada, né? Inventaram um monte de mentiras, né? E prenderam Paulo e Silas. Só porque, crianças? Porque eles expulsaram o espírito de adivinhação daquela mulher, daquela jovem, crianças. Porque aquela moça, ela tinha um espírito e ela adivinhava coisas, né? E Paulo e Silas foi lá e falou em nome do Senhor Jesus, saia dela agora. E o Espírito ouviu, crianças, e saiu dela naquele instante, em nome do Senhor Jesus. E aí Paulo e Silas, por causa daquela oração, crianças, e outras coisas mais, eles foram presos, crianças. Olha aqui Paulo e Silas sendo presos, crianças. Mas que situação, né? Porque ele orou, ele fez um bem para aquela moça, né? Eles oraram e por causa desta oração de algumas coisas a mais, né? Eles mandaram prender Paulo e Silas. E sabe o que, criança? Sabe que eles... Será se eles ficaram tristes? Será se eles murmuraram? Será se eles falaram que Deus não estava com ele? Não, né, criança? Só que eles, como que eles estavam na prisão, né, ó. Aqui, ó. Como que eles estavam na prisão? E aqui, crianças, eles foram presos, colocados na prisão, né? Ó, mas eles não murmuraram. Eles não reclamaram para Deus. Ó, eles louvaram, eles cantaram ao Senhor, eles oraram, crianças, lá dentro da prisão, eles oraram. Muitas vezes a gente passa por situações tristes, a gente murmura, né? A gente fala que não vai fazer mais, a gente fica triste por muitas situações, né? Que deixa a gente bem triste e às vezes a gente murmura. Mas eles foram diferentes, eles louvaram ao Senhor, eles oraram ao Senhor. E sabe o que aconteceu, crianças? À meia-noite, eles cantaram e eles oraram, eles cantaram e eles oraram, crianças. E à meia-noite, sabe o que foi que aconteceu? Ó, cantaram e as cadeias... Teve um terremoto e as cadeias se quebraram, crianças. Olha aqui. Quebraram tudo aqui, ó. Aí os guardas, crianças, acordaram e ficaram com medo, crianças, dos presos ter saído, né? Ter fugido. E aí eles ficaram com medo daquele castigo, né? Se os presos tivessem fugido. E aí o carcereiro já ia se matar, né, crianças? E aí Paulo e Silas chegou na hora e falou para ele não fazer aquilo, porque ninguém tinha fugido, né, crianças? Como Deus é fiel. E aí o Paulo e Silas oraram ao Senhor, né, pelaquela vida. E o carcereiro, ele e a família dele, né, aceitou Jesus. Porque Deus, crianças, faz assim. Deus, quem conhece ao Senhor, muda qualquer situação, muda o coração, né? E Paulo e Silas, eles estavam ali e eles oraram pelo aquele carcereiro, né? E ele e a família dele aceitou Jesus, crianças. E aí, o magistrado, né? Mandaram que voltasse, que soltasse Paulo e Silas, né? Pois saíram e ide em paz, né?
E agora eles estavam livres, crianças. E aí eles foram. Paulo ainda replicou, né? Paulo, açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lança fora? Não será assim, mas venha ele mesmo e tirem-nos para fora, né? Paulo aqui falando, né? Que eles açoitaram, prenderam, né? Mas o Senhor, ele faz muitas coisas. O Senhor faz as coisas perfeitas. Eles estavam numa aflição, né? Mas o Senhor, quando ele está no negócio, crianças, é diferente, crianças. A tristeza vira alegria. E eles saíram da prisão, crianças. E aqui no 40, crianças, está falando, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Olha, crianças, que interessante. Eles, por causa da oração dele, porque eles expulsaram aquele demônio daquela jovem, eles foram parar na prisão, né? Mas eles cantaram, eles louvaram, eles adoraram o Senhor. E o Senhor fez aquela prisão toda se quebrar, crianças. Toda. E ainda um carcereiro aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é maravilhoso? Numa situação triste, o Senhor faz uma situação de alegria, crianças. Como é bom servir ao Senhor. Como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Que nós possamos ser como Paulo e Silas, mesmo nas tribulações, mesmo naqueles momentos mais difíceis, nós louvar e adorar o nome do Senhor, né? Porque só Ele é digno de toda a honra, só Ele é digno de toda a glória, né? E que nós possamos, crianças, a cada dia mais aprender a palavra do Senhor, como Paulo e Silas fez, né? Cantaram, louvaram na prisão, naquela situação que eles estavam passando presos, crianças. Mas mesmo assim, não deixou de adorar a Deus. Que nós possamos adorar a Deus a todo momento, mesmo quando vier aquelas tribulações, aquelas agonias, aquelas tristezas, crianças, que nós possamos adorar o Senhor, como Paulo e Silas fez na prisão. Ele adorou o Senhor, né? E que nós possamos ficar com essa historinha, crianças, da palavra do Senhor, que está escrito na Bíblia, né? Que está escrito na Bíblia, né? E que nós possamos guardar esse versículo em nossos corações, né? Eu sempre darei graças a Deus por qualquer situação, mesmo a situação triste, algumas percas, né? Mas que nós possamos sempre dar graças a Deus. Está escrito lá em Salmos 34, 1, que nós possamos sempre dar graças a Deus. Vamos lá, crianças, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, né? Que Ele nos conceda mais e mais. Papai do céu, eu te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, Pai. Abençoa cada criança, Senhor, cada igreja, cada pessoa, Senhor, que ouve a Tua palavra. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o Kaique, abençoa o Isaac, abençoa o Samuel Pereira, abençoa o Samuel Farias, abençoa a Laura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada criança, Senhor, do jardim de infância, não só do jardim de infância, Senhor, mas todas em geral, Pai. Ai, eu vos peço e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, assim eu vos peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus.